Quando você estuda Mateus capítulo 24, você vê Jesus falando sobre as profecias dos últimos dias, o que aconteceria nos últimos dias, ok? É, é o sermão profético, é narrado as profecias que vêm anunciando os acontecimentos antes da volta de Jesus, ok? Você encontra isso em Mateus capítulo 24, que está aberto aqui a minha Bíblia agora. Você encontra isso em Marcos capítulo 13. Você também encontra no Evangelho de Lucas capítulo 21, ok? Nos evangelhos são apresentados sobre a volta de Jesus, nesses evangelhos, tá bom? Então, Lucas 21, Marcos 13 e Mateus capítulo 24, ok? Então, eu quero hoje levantar uma questão muito interessante para você. Você sabia que Jesus ele nos guia por meio das profecias? Você sabia que Jesus ele trabalha conosco de forma que ele não quer que nós se percamos na profecia? Ele quer nos guiar por meio da palavra profética. É isso. Ele quer nos guiar por meio da palavra profética. E o que significa isso, Erasmo? Eu quero deixar esse vídeo de uma forma bem simples para você entender. Eu procuro explicar de uma forma bem simples e direta e resumida para você entender. O que significa ser guiado pela palavra profética? Talvez você não entenda isso. É quando Jesus vai pontuando na história, pontuando, colocando os sinais, fazendo pontuações para que você entenda, quando você estuda a história secular, para que você entenda como ele está conduzindo, quando se seria próximo à sua vinda. É até difícil às vezes de passar. Então assim, ele deixa os sinais. Eu vou ler aqui para você Mateus capítulo 24, versículo 32. Corre lá, pega a sua Bíblia, confira na sua Bíblia, compartilhe esse material com mais pessoas. Vamos espalhar a palavra de Deus. Jesus está voltando. Isso é muito sério, meu amigo, minha amiga. É muito sério isso. Jesus está voltando, você está entendendo? E a gente precisa compartilhar o evangelho. Então vamos fazer uma corrente. Eu estou gravando esse material aqui. Você compartilhe com mais pessoas. Pede para se inscrever no canal. Entende? Para que mais pessoas possam chegar a mais pessoas possível o evangelho. Entendeu? Mateus 24, versículo 30. Aí passou uma moto barulhenta aqui agora, né? Mas vamos lá. Mateus 24, versículo 32 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha o que Jesus diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Olha o que ele diz: Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Ele está falando aqui que quando a figueira, ela está, quando a figueira, ela já, os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, está próximo do verão. Ele falou, a pessoa percebe, a pessoa que mexe com lavoura, ela percebe. Aí olha o que ele diz: assim também vós, quando vide todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está fazendo o seguinte: olha, quando as pessoas que mexem com o cultivo de figueira, né, elas sabem que quando ela começa lá, ele diz aqui assim, os ramos se renovar e as suas folhas elas brotarem, né, começar a fazer aquele renovo. Ele falou assim, eles sabem que está próximo chegando o verão. Entendeu? Aí ele falou, assim também vocês, quando vocês verem todos os sinais que ele falou em Mateus 24, e também Marcos 13, e também Lucas 21, eu estou lendo Mateus 24, quando vocês verem acontecendo todos esses sinais, aí sim vai estar perto da minha vinda. Aí ele disse assim, na verdade vai estar às portas, vai estar bem pertinho. Então ele tem uma intenção aqui, presta atenção. Ele tem a intenção, ao ele falar essas coisas, que ele tem a intenção. Qual é a intenção de Jesus?
Eu vou explicar direitinho. A intenção dele é que você saiba por meio dos sinais, que nós saibamos, por meio dos sinais, quando é que estaria próximo e quando é que, na verdade, estaria às portas. Aí eu te pergunto, quando? Ele falou assim também, assim também, Mateus 24, versículo 33. Assim também vós, quando vocês verem todas essas coisas, que coisas? Os sinais que ele deixou em Mateus 24, desde o versículo 1 até chegar aqui no versículo 33. Entendeu? Assim também, quando vocês verem todas essas coisas, saibam que está próximo, está às portas. Sabia? Entendeu? Então, meu amigo, minha amiga, veja bem que Jesus ele quer guiar o seu povo, ele não quer que o seu povo fique perdido. Ele guia o seu povo por meio da palavra de Deus, por meio da sua palavra. Ele vai pontuando as coisas. Ele diz assim, olha, aprendei, Mateus 24, 32, veja o que diz, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos renovam na figueira e as folhas brotam, quando está chegando o verão, acontece isso com a figueira. Os ramos se renovam e as folhas brotam. Assim está próximo o verão. Aí ele falou, assim também, como vocês entendem essas coisas, vocês entendem, olha, se olha lá em Israel, a pessoa olhava o pé de figueira e falava assim, olha, os ramos estão brotando, né? Tá brotando os ramos e as folhas estão se renovando, está chegando o verão. Entendeu? Aí ele falou, assim também vocês, quando vocês verem todos esses sinais no mundo acontecendo, assim também como é o caso da figueira, vai estar próximo da minha vinda. Na verdade ele diz assim, vai estar às portas. Mateus 24, 32. Então você veja que, presta bem atenção, Jesus tem uma intenção, ele tem a intenção de fazer com que nós percebamos a sua proximidade. Ele nos guia detalhadamente. Eu vou gravar um outro vídeo agora mostrando, falando um pouco, porque é muita coisa, como Jesus foi pontuando em todas as épocas da história, como ele foi pontuando para a sua igreja entender. Ele queria guiar o seu povo por meio dos sinais deixados, ele marcou, foi pontuando na sua palavra. Entendeu? Eu vou gravar um próximo vídeo e você vai ver. Então, procure entender nesse vídeo. Procure entender. Jesus ele deixou, ele foi pontuando na Bíblia Sagrada pontos, colocando pontos para que a sua igreja pudesse ser guiada por meio do tempo, para que ela percebesse finalmente quando é que estivesse à porta. É tanto que Martinho Lutero estudava essas coisas detalhadamente, e sabe o que ele diz? Que ele diz assim, Jesus vai vir mais ou menos uns 300 anos para frente da minha vida, depois de mim. Mais ou menos uns 300 anos. Entendeu? Porque ele estudava isso detalhadamente. E ele percebeu que seria um pouco depois dele ainda, da época dele. Entende? Mas agora, Jesus assim, assim também vós, quando vocês verem todas essas coisas, vocês fiquem sabendo que está próximo, ele diz. As portas. Mas primeiro o quê? Quando todos os sinais que ele deixou aqui em Mateus 24 estivessem cumprindo. Aí sim estaria próximo. Você duvida que eu estou falando? Você? Está achando que eu sou fanático ou algo do tipo? Vai estudar lá. Estuda, pega a sua Bíblia. Já pegou sua Bíblia? Abre lá em Mateus 24. Passa um tempo estudando isso que eu estou falando para você. Estude da forma que eu estou te falando com você aqui. E você vai ver por você. Então assim, não é fanatismo. Preste atenção. Jesus deixou na sua palavra pontuado para que você olhasse os sinais no tempo e você visse os finais que estão acontecendo no mundo. Entende? E você visse realmente quando estivesse às portas. Ele falou, quando é que estaria próximo? Pronto, vamos finalizar esse áudio aqui, esse vídeo. Quando é que estaria próximo da sua volta? Quando é que seriam as portas? Se você se perguntasse assim, afinal de contas, quando Jesus, para você entender, quando Jesus vai vir? Quando é que vai estar pertinho mesmo? Ele falou, quando você vê, Mateus 24, 33 diz, assim também vós, quando você vê todas essas coisas, todos os sinais que ele deixou na sua palavra acontecendo, estaria próximo. Estaria, na verdade, às portas, ele falou. É isso que você tem que entender.
Tá entendendo? Então, assim, está às portas. Agora é preciso você estudar para você ver todos os sinais. Para depois você olhando para o mundo que está acontecendo e olhando para a palavra, você diz: realmente está às portas. Deus abençoe. Entendeu? E que você possa examinar a palavra de Deus, porque o tempo estamos vivendo às portas, estamos por conta do relógio de Deus. Eu disse isso no outro áudio, entrei no outro vídeo. Deus abençoe. Busque estudar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e ele, se você não buscar, se você não crer, enfim, você vai ficar perdido. Então, Deus abençoe, que você possa buscar, porque depois que entender, tem que se preparar. Ok? Em nome de Jesus, amém.